Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Vamos meditar aqui em Isaías 45, do versículo 1 ao 6. É um estudo bíblico simples, fácil, com explicação e com aplicação. Eu tenho a certeza que esse texto de hoje vai falar ao seu coração, essa palavra de Deus, e vai abençoar o seu entendimento. Então, fica até o final desse vídeo. E se você já gostou do título desse vídeo, desse estudo bíblico, clica aqui no gostei, no joinha, você me ajuda muito a entregar esse vídeo para mais irmãos e irmãs. Ok? Vamos então meditar? Vamos lá, eu vou colocar na tela para você, só lembrando que o esboço dessa mensagem, desse estudo bíblico, está na descrição do vídeo, tá bom? Depois você pode clicar no link na descrição e acessar, baixar, e se você quiser pregar em alguma oportunidade, fique à vontade. Bom, Isaías 45 é um texto bem conhecido, nós vamos ler aqui apenas os 6 versículos primeiros. Eu coloquei assim, ó, vamos lá. Eu coloquei um tema, tá bom? Desse texto, que é Deus usa o improvável para cumprir propósitos. E por que eu coloquei o tema, eu vou explicar para você na medida que nós fomos aqui meditando no estudo. Vamos ler o texto? Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. E aí, continuando o versículo 4 ao 6, por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me conheça. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Graças a Deus. Vamos entender esse texto aqui. Eu quero trazer alguns pontos importantes para você. Eu separei aqui para a gente entender. Primeiramente, quem era Ciro? Quando você lê assim, meu ungido Ciro, quem era Ciro, você sabe? Por isso, nós vamos trazer aqui nesse estudo algumas informações de contexto para quando você for ministrar esse texto, se você quiser ministrar ele, você entender o contexto dele. E é importante você saber o contexto para que quando você for pregar essa palavra, você saiba o que você está falando, ok? Eu separei aqui. Primeiramente, eu coloquei assim, ó, dois pontos importantes. Cumprimento de profecias, instrumento da justiça de Deus. Vamos ler o primeiro? A escolha de Ciro estava alinhada com as profecias feitas anteriormente pelos profetas, incluindo Isaías. Deus frequentemente usava figuras e eventos históricos para cumprir suas profecias. Ou seja, havia uma profecia que Deus ia levantar alguém para libertar ali o seu povo, para tirar o povo ali da Babilônia, do exílio, do sofrimento. E havia profecias. E uma dessas profecias o próprio Isaías também profetizou. Mas havia outras pessoas que estavam profetizando também a respeito disso. Então eu coloquei aqui essa explicação. Instrumento da justiça de Deus. Ciro foi usado por Deus para punir as nações que haviam se desviado dos seus caminhos, incluindo o Império Babilônico, que havia conquistado e exilado o povo de Israel. O Império Babilônico veio, dominou, invadiu Israel e exilou o povo, ou seja, tirou eles da sua própria terra. Deus frequentemente usa nações e líderes humanos como instrumentos de justiça. Então esses são os 2 primeiros pontos importantes desse estudo, ok? Vamos continuar ainda aqui na explicação. Terceiro ponto, a libertação do povo de Israel. Ciro permitiu que os judeus exilados na Babilônia retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo.
Ou seja, Ciro aqui, quando ele foi usado por Deus para vencer os reis, as batalhas, ele permitiu que o povo de Israel, os judeus, voltassem à sua terra, a Jerusalém, para reconstruir o templo. E aí, vamos continuar a leitura. Ele emitiu um edito que permitia isso, conforme registrado nos livros de Esdras e Neemias. Depois você pode ler. Deus usou Ciro para demonstrar seu amor e misericórdia para com o seu povo, oferecendo-lhes uma oportunidade de restauração. Então Deus aqui usou o improvável, Ciro, um rei persa, um rei que não era do povo dos judeus ali, não era dos judeus, mas Deus usou um improvável para fazer uma grande obra de libertação. Exibição do poder de Deus. Através da ascensão e sucesso de Ciro, Deus demonstrou seu poder sobre as nações e seu controle sobre a história. Isso serve como um testemunho do poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Então, Deus ele é poderoso, ele usa quem ele quer e ele faz da maneira que ele quer. Esse é o nosso Deus. Então, para a gente entender aqui quem é Ciro, era um rei persa, era um rei que Deus usou para libertar ali o seu povo. Ele venceu outros reis, outras pessoas, outros exércitos, e Deus foi com ele. E na vida de Ciro havia um propósito, que era trazer o povo de Israel para Jerusalém, que era libertar o povo do exílio babilônico, e foi isso que aconteceu. Quando a gente lê então esse texto de Isaías 45, que Ciro, meu ungido, é quem toma pela mão direita, né, na tradução ARC, e que despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, nada mais é do que Deus falando, olha Ciro, você vai vencer porque eu estou contigo para cumprir o meu propósito. Então quando Deus tem um propósito, meu irmão, ele usa o improvável. E a gente vai entender isso na aplicação desse texto. Para a gente concluir aqui a explicação, eu coloquei dessa forma. Nesses versículos, do versículo 1 ao 6, Deus reafirma a sua soberania e exclusividade como o único Deus verdadeiro. Ele escolheu Ciro para realizar sua vontade para benefício do seu povo, Israel. Deus enfatiza que ele é o único Deus digno de adoração e louvor e usa até alguém de fora do seu povo para cumprir seus propósitos. Ou seja, mesmo ele sendo persa, como eu falei para você, Deus usou a vida dele, porque Deus usa quem ele quer. Ele é Deus, ele é soberano. Ok? E a aplicação desse texto, se você deseja pregar, deseja levar ele numa oportunidade, eu coloquei de uma maneira bem simples. Devemos reconhecer e adorar a Deus como o único Deus verdadeiro em nossas vidas. Ele é soberano sobre todas as coisas e merece nosso amor e devoção. Assim como ele guiou Ciro, ele nos guiará, se confiarmos nele e reconhecermos sua soberania em nossas vidas. Ou seja, da mesma forma que ele usou a vida de Ciro, ele também pode usar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Trazendo isso para as nossas vidas hoje, não é diferente. Deus ele pode usar todos aqueles que se colocam à disposição para ele realizar uma grande obra. Ou seja, Deus poderia levantar alguém entre os judeus? Sim, mas não levantou. Levantou um rei persa, uma autoridade ali da época, para libertar o povo. Olha o poder de Deus. Quando a gente lê o texto de Isaías 45, e fica bem claro que Deus fala até para ele, mesmo que você não me conheça, mesmo que você não saiba quem sou eu vou adiante de ti. Não é o que diz aqui no versículo 2, ó, eu irei adiante de você e aplanarei os montes. Eu vou derrubar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, né, as trancas de ferro. Eu vou te dar até os tesouros, tudo que você precisa, para que saiba que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus aqui fez algo grande através de Ciro. Mas ele fez isso porque ele tinha um propósito. Trazendo isso para a nossa realidade, para as nossas vidas, não é diferente. Deus ele vai fazer na vida de quem permite com um propósito, meu irmão. Entenda isso. Quando Deus ele faz algo na sua vida, não é só para você, mas é um propósito para alcançar a sua vida e todos aqueles que estão próximos ou aqueles que Deus vai alcançar. Porque é assim que Deus faz. Deus não deu vitória para Ciro para engrandecer o nome dele somente, não. Deus deu vitória para ele para que Israel pudesse voltar a Jerusalém, pudesse reconstruir o templo, pudesse voltar ali a sua vida cotidiana normal. E hoje em dia não é diferente. Da mesma maneira que Deus atuou no passado, ele atua hoje em dia. E se Deus tiver que usar até uma pessoa fora da igreja para te abençoar, ele vai usar.
Se Deus tiver que usar até alguém, meu irmão, que não tem temor dele para honrar a sua vida, ele vai usar porque ele é Deus, ele faz da maneira que ele quer. A gente não pode limitar Deus a 4 paredes de uma igreja. Deu para você entender? Ciro, ele não tinha conhecimento nenhum, era persa. Conhecia outros deuses, nem conhecia Deus. Porque está escrito aqui no versículo 5, ó, olha o que diz o texto. Ó, eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Olha o que Deus está falando para ele. No versículo 6 eu coloquei assim lá embaixo. Ó, eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus. Mas ele não tinha esse conhecimento. E aí Deus deu vitória para ele. E aí ficou claro que existe um Deus soberano que está no controle e que usa quem ele quer. Para a gente poder concluir aqui esse estudo, depois você pode ler e meditar mais, tá bom? Leia o esboço, medita. Mas para a gente concluir, Deus usa quem ele quer. E quando Deus pega alguém para usar, meu irmão, nada impede. Nada impede o agir de Deus. Se Deus quer usar a sua vida, não tem demônio que impeça, não tem ser humano que impeça, não há ninguém que possa impedir. Deus vai na frente, quebrando as barreiras, as portas, os empecilhos, as dificuldades, tudo aquilo que tenta impedir, porque ele é Deus. Como diz o texto, agindo Deus, quem impedirá? Deu para você compreender? Então, quando Deus ele quer fazer, não há quem vai impedir. Não há quem impeça. Mas lembre-se que quando Deus ele vai usar alguém, há um propósito. E o propósito não é individual. A princípio parece individual, mas é coletivo. Ele usa alguém, mas com o propósito coletivo de alcançar outras pessoas, de propagar o seu reino, de levar Cristo, de ajudar vidas, de transformar pessoas. Pois o nosso Deus ele é amor e ele quer fazer a sua obra se expandir e alcançar mais vidas. E assim ele usou Ciro, mesmo sendo um rei persa, mesmo sendo uma pessoa que não tinha, talvez, o conhecimento pleno de Deus. E Deus usou a vida dele. E Deus também quer usar todos aqueles que estão dispostos a serem usados por ele, principalmente seus filhos que se colocam à disposição. Graças a Deus, medita mais nesse texto, nesse estudo bíblico. Tentei aqui trazer de uma maneira bem simples, tá bom? De uma maneira bem fácil para que você compreenda. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário, eu vou estar interagindo com você. Deixa aqui o like se você gostou. E se é novo aqui no canal, quer receber mais vídeos como esse, clica no botão de se inscreva e ative o sininho das notificações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Só lembrando que eu tenho postado também, irmãos, o Devocional Pão Nosso. Lembra do Devocional Pão Nosso? Eu tenho postado agora no segundo canal aqui, um canal reserva que eu criei, que chama-se Tenha Fé. O link vai estar também na descrição se você quer conhecer e participar dos devocionais. Eu vou estar postando um devocional toda segunda, quarta e sexta. Só clicar no link que ele vai direcionar para você para o canal, para você assistir o Devocional Pão Nosso. Clica lá, participa e se inscreva lá também. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração.